Olá, boa noite. A nossa equipe está em Massaranduba apurando uma crueldade sem tamanho, você vai ver. Moradores estão encontrando os cachorros de estimação mortos. Deram veneno pro cachorro do meu amigo e daí foi tentar descer porque tava com sede para tomar água, né? Olha só. Crianças perdem a casa, mas conseguem escapar de um incêndio. Onde e como isso aconteceu? Olha aí o tamanho das chamas. A gente traz os detalhes para você. Remédios que viciam. Você já ouviu falar dos medicamentos opioides? A gente traz o alerta. Então, me injetaram morfina. Quando eu tomei, foi incrível. Obrigada pela sua companhia nessa quinta-feira. Que bom que você está aí. Presta atenção porque hoje tem muita informação para você. E a gente começa com uma situação de crueldade extrema. Cachorros de estimação estão aparecendo mortos em uma cidade do norte do estado. Hoje, essa cena que você vai ver agora reforçou as suspeitas de envenenamento em série. Olha só. Aí, galera, ó. Pra quem gosta de ficar dando veneno pra cachorro, deram veneno pro cachorro do meu amigo e daí foi tentar descer porque tava com sede para tomar água, né? Olha só. Só pra vocês verem. Uma tristeza, né? O Valdir Bezerra e o Fábio Fernandes foram até Massaranduba, estão lá, onde a crueldade intriga e revolta os moradores desse bairro. Olha só. A série de mortes de animais nesse bairro em Massaranduba, no norte do estado, tem deixado os moradores preocupados. Porque eu tenho medo que pode vir assaltar minha casa agora, né? Primeiro o cachorro defendia, né? O caso chamou a atenção da polícia, depois que um cão foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, na região conhecida como Primeiro Braço. Um dos animais mortos por envenenamento foi encontrado nesse buraco aqui em Massaranduba e pertence ao Lucas, é o cão Max. Lucas, você chegou e encontrou o animal aqui no meio do buraco, aí como é que foi para você? Sim, eu recebi a notícia que ele estava cambaleando aqui na região por um vizinho e eu não fui no horário ver porque era madrugada ainda, né? Mas quando era 7 horas da manhã eu levantei, a primeira coisa que eu fui ver foi procurar ele, porque provavelmente ele tinha tomado veneno. Deram um veneno, uma linguiça, uma coisa assim que atraísse ele. Aí eu fui naquele, tem um outro valo, não estava, e quando cheguei aqui ele estava morto, deitado ali já, mas sem sinais vitais, não tinha mais com o que fazer. Além do cão, um gato e 2 saracuras também foram envenenados próximos do local onde o cachorro foi encontrado. Lucas não se conforma com o tamanho da crueldade. Tristeza, né? É um cachorro que estava com nós há 12 anos, era o cão de guarda, eu sempre trabalhei na noite e a minha mãe é viúva, ele sempre cuidava dela. Os casos já estão sendo investigados pela polícia da cidade, mas até agora nenhum suspeito foi identificado. Muito triste, né? A gente sabe que quem tem um animalzinho de estimação não consegue imaginar perdê-lo, né? Agora imagina saber que alguém teve a capacidade de matar, de ter intenção de matar. Muito triste mesmo, a gente vai acompanhar de perto esse caso lá de Massaranduba. Olha, uma casa de madeira pegou fogo hoje no bairro Fortaleza, em Balneário Camboriú. Dentro da casa tinham 3 crianças. Você vai ver agora as imagens do incêndio. Olha só, olha o tamanho das chamas. As crianças conseguiram quebrar a janela, o vidro, e pularam para escapar das chamas. Os 3 foram encaminhados para o pronto atendimento ali da cidade, com alguns ferimentos por conta dos estilhaços do vidro, né? Mas já receberam alta e passam bem. A casa, como a gente pode ver aí nas imagens, ficou completamente destruída. A casa eles perderam, né? Mas se salvaram. Que bom. Agora a gente vai acompanhar para ver como ficam essas crianças, né? E os desdobramentos desse caso. Falando em situação difícil, né? Virou um caso de polícia em Pomerode também. 3 crianças, 2 meninos de 6 anos e um menino de 11 anos que estavam sozinhos dentro de casa. O Conselho Tutelar chamou a polícia, que foi até o local. O padrasto de 31 anos chegou lá 1 hora depois e aí foi preso. As crianças ficaram sob responsabilidade de uma vizinha que mora no mesmo terreno e não foram divulgadas informações sobre a mãe dos meninos. Agora o caso já está sendo investigado pela polícia, que instaurou um inquérito.
Abandono é crime, padrasto preso. A seguir, o estado tem só 3 vagas em UTI pediátrica. E se mais crianças precisarem? A gente foi tentar entender. E você vai saber os riscos dos medicamentos opioides. Então me injetaram morfina. Quando eu tomei, foi incrível. Voltamos com um aviso aos pais e mães. Situação preocupante na saúde infantil aqui no estado. São só 3 leitos de UTI pediátrica disponíveis para toda Santa Catarina. O Arlis Amaro vai trazer para a gente as informações ao vivo do Hospital Infantil. Se precisar, faz como, hein, Amaro? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Infelizmente, acaba tendo que esperar, né? Dos 95 leitos disponíveis, oferecidos pelo Estado, 92 já estão disponíveis, já estão ocupados, ou seja, apenas 3 leitos disponíveis em todo o Estado. A taxa de ocupação nesse momento é de 96%. Das 3 vagas disponíveis, 2 estão em Itajaí, no Hospital Infantil Pequeno Anjo, e outra vaga está em Criciúma, lá no sul do Estado, no Hospital Infantil Santa Catarina. Nas demais regiões, 100 leitos disponíveis, inclusive aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, de onde a gente fala ao vivo, por aqui todos os leitos já estão ocupados. Nas UTIs pediátricas, na neonatal, infelizmente a situação também não é muito diferente não, viu, Sibeli? Das 205 unidades disponíveis aí oferecidas pelo Estado, 199 já estão ocupadas, ou seja, apenas 6 disponíveis. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber sobre essa situação e saber se alguma medida vai ser tomada, mas por enquanto a gente ainda não teve retorno. É claro que a gente vai ficar de olho nessa situação. Sibeli? Obrigada, Arlis, pelas informações. É preocupante, né? Outra situação na saúde preocupa os moradores do oeste do estado. É que o Hospital Regional do Oeste enfrenta uma grave crise financeira. O Felipe Bastos tem as informações. É isso mesmo, Sibeli. A instituição que recebe pacientes de toda a região oeste do estado está atravessando uma grave crise financeira. O presidente da associação que administra o hospital fala sobre essas dívidas. Essa dívida, sim, dá 8 milhões para médicos e 7 milhões para fornecedores. Tá? Isso já está vencido, que nós temos urgência urgentíssima de liquidar isso daí. E apesar dos gastos que são cada vez maiores, não existe nenhuma possibilidade de fechamento do hospital. Pelo menos é o que garantiu o presidente da associação, já que o hospital é referência em toda a região. Não existe. Eu também descarto essa probabilidade. Isso não existe. O hospital tem que continuar. Hoje, a dívida mensal do hospital gira em torno de 7 milhões e 500 mil reais por mês. E o repasse do governo do estado é de apenas 1 milhão e 300 mil reais, segundo a direção. Sibeli. Obrigada, Felipe. Olha, hoje na capital, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra uma organização criminosa que explorava os jogos de azar. A operação Deu Zebra apurou que os suspeitos praticavam um crime aqui na capital. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro da DEIC. 18 imóveis e 19 veículos foram sequestrados, totalizando cerca de 20 milhões de reais. Aí você viu as imagens da operação. Agora a gente fala da preocupação com a dengue, que é cada vez maior em Santa Catarina. Joinville é a cidade que mais tem casos confirmados no estado, além de 4 mortes confirmadas. A situação fez com que a prefeitura tome medidas mais urgentes. O Valdir Bezerra, que está de olho nessa situação e ao vivo, traz para a gente as informações, né, Valdir? Função em Joinville, varredura por aí, né, pela região norte. Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite quem nos acompanha em todo o estado. Pois é, já são mais de 5 mil casos confirmados e, infelizmente, 4 pessoas já perderam a vida por conta da doença. Diante do avanço, a prefeitura está preocupada e já está tomando, então, medidas urgentes. Essa semana, o foco são os mutirões dentro dos cemitérios. Cerca de 100 pessoas, entre soldados do Batalhão de Infantaria aqui da cidade e também agentes de saúde, participam da ação que acontece até amanhã. A ideia
ideia é verificar tudo, vasos de flores, sacos plásticos, enfim, não deixar água parada. Na semana que vem, viu, Cibele, continuam essas ações também, só que serão realizadas em Ferro Velhos e também nas borracharias e nas residências. Só lembrando também que os bairros com maior número de focos encontrados em Joinville é o Costa e Silva, também o bairro Iririú e também o Aventureiro. Eu volto com você, a gente está de olho, tá? Obrigada, viu, Valdir? É isso aí, a gente está de olho. Também no Litoral Norte, uma concessionária que presta o serviço de água e esgoto, a EMASA, Balneário Camboriú, foi condenada pela Justiça por negligenciar as ações de combate à dengue. Olha que grave. O Ronaldo Penido, ao vivo, vai trazer para a gente essas informações. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Isso mesmo, com a decisão, a EMASA vai ter que acabar com a água parada na estação de tratamento de esgoto em Balneário Camboriú, o que acaba servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. De acordo com a Justiça, a companhia foi omissa. Já de acordo com a vigilância epidemiológica, Balneário Camboriú encontra-se em nível alto para a transmissão das doenças. Por nota, a EMASA respondeu que desconhece a ação e que ainda não foi notificada oficialmente. A companhia informa que, desde março, vem adotando medidas de dedetização geral das unidades, reservatórios e estações de tratamento como parte das ações preventivas de combate à dengue. Eu volto com você, Cibele. Obrigada, Ronaldo, pelas informações. Agora você vai ver o que um motorista embriagado fez em Lages, na Serra. Olha só. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã nessa avenida do bairro Coral, em Lages. O motorista da caminhonete perdeu o controle do veículo e invadiu essas 2 lojas que ficaram totalmente destruídas. De um lado, funcionava uma empresa de segurança privada e do outro, uma estofaria. Os proprietários não quiseram gravar entrevista, mas o dono da empresa de segurança disse que o carro quebrou vários equipamentos e que os prejuízos dele devem passar dos R$50 mil. Segundo a Polícia Militar, o motorista aceitou fazer o teste do bafômetro, que constatou que ele estava dirigindo sob o efeito de álcool. Ele foi levado para o hospital e ficou internado em observação. Um boletim de ocorrência foi aberto e encaminhado para a Polícia Civil. E agora ele deve responder processo por embriaguez ao volante e danos materiais. Que absurdo, né? Bêbado apronta mesmo, né? Que bom que ninguém se machucou. Agora, olha só essa história. No Vale do Itajaí, um homem ameaçou uma pessoa com uma faca para ganhar um prato de arroz e feijão. A Rafaela Moraes, que história é essa? Boa noite. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Pois é, uma história bem inusitada que aconteceu em Timbó, no Vale do Itajaí. Um homem entrou num estabelecimento e pediu comida. O comerciante ofereceu um salgado, coxinha, salsicha, mas ele negou porque queria arroz e feijão. Passado alguns minutos, ele saiu do local e depois ele retornou com uma faca e 2 notas de R$5, exigindo que o comerciante fizesse uma marmita para ele. Depois ele fugiu do local a pé, mas a polícia conseguiu localizar ele. Cibele, já pensou essa situação? Obrigada, viu, Rafa? Pois é, a polícia localizou, vai comer marmita lá na delegacia, né? Se tiver passagem, ainda vai preso. O assunto agora é o salário mínimo. Essa sensação de que ele está valendo menos foi diagnosticada, não é só impressão sua. É perda mesmo do poder de compra. O café que antes custava R$13 agora custa R$17. O repolho que antes custava R$3 hoje custa R$7. Tudo isso por conta da inflação e de outros fatores que afetam nossa economia. Então, as questões climáticas, pandemia e agora, mais recentemente, essa questão de guerra, né, ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que também contribui bastante para comprometer tudo isso, porque afeta um dos produtos fatais para essa questão da formação de preço, que é o combustível. Segundo o cálculo divulgado pela corretora Telet Suburban Brasil, até o final do ano, o poder de compra do brasileiro deve ter uma queda de 1,7%. O que representa uma queda no piso salarial de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37, considerando o período de dezembro de 2018 até dezembro de 2022. É claro que sobra para o bolso do trabalhador.
trabalho com aplicativo, eu tô sentindo na pele, sabe? O preço do combustível. Acabou o negócio de comer alcatra e filé. Agora o negócio é carne moída, salsichão. Gasolina cara, alimentos aumentando, dívidas acumulando. Diante de todo esse cenário, o que as famílias podem fazer para amenizar essa situação? Então, se você puder, hoje o supermercado, eles têm os encartes, você pode estar vendo um, vendo outro. Se tiver dívida já que não está conseguindo pagar, negociar o quanto antes. Negócio é carne moída e salsichão. Tem que rir para não chorar, né? Tá caro também, até a carne moída e até o salsichão. Olha, você já ouviu falar nos medicamentos opioides? Presta atenção nisso, é um tipo de remédio geralmente usado para tratar dores muito fortes. Usado como morfina, por exemplo. O aumento na comercialização desses remédios está chamando a atenção dos médicos porque eles podem causar vício. O que você costuma fazer quando sente dor? Depende da dor, uma dor de cabeça eu tomo, senão não. E que tipo de medicamento que a senhora costuma tomar? Paracetamol. Marta, quando você tem dor, o que você costuma fazer? Tomar analgésico. E que tipo de analgésico você costuma tomar? Paracetamol, dipirona. Conviver com a dor não é bom para ninguém. É por isso que é comum recorrer àquele analgésico conhecido. Até aí, tudo normal. Mas especialistas em saúde estão em alerta para o uso indiscriminado de medicamentos para a dor à base de morfina e codeína, os chamados opioides. Quem já teve experiência com esses medicamentos confirma o motivo de tanta gente recorrer a eles. Primeiro me perguntaram se eu tinha algum tipo de alergia à morfina. Eu falei que não sabia, porque eu nunca tinha tomado. Então me injetaram morfina. Quando eu tomei, foi incrível. Foi uma experiência de outro mundo de verdade. Nada que eu tenha sentido foi tão parecido quanto isso. Fiquei relaxada, instantaneamente, era como se eu não sentisse mais dor nenhuma. Era como se todas as dores que eu estivesse sentindo, até mesmo aquela mais suprema que me fez procurar a morfina, tivesse acabado naquele momento. E isso durou durante um dia inteiro. Eu fiquei tranquila durante um dia inteiro, sem sentir absolutamente nada. O medicamento opioide, a gente conhece mais o conhecido como morfina, né? Ele é derivado da papoula, cocaína, etc. Então, ele é um narcótico e, por conta do uso restrito e de sua ação no sistema nervoso central e dos efeitos colaterais, então ele é encontrado só em ambiente hospitalar, no consultório com receita especial. O paciente não pode chegar e simplesmente pedir na farmácia, né? Nos Estados Unidos, o uso destes medicamentos é comum, mas as consequências do uso inadequado podem causar dependência e até overdose. Entre abril de 2020 e abril de 2021, mais de 100 mil pessoas morreram por abuso destas substâncias. No Brasil, dados da Anvisa já apontam para esse risco. Entre 2020 e 2021, houve um aumento de 52% na comercialização, principalmente do fosfato de codeína, que é do mesmo grupo de medicamentos narcóticos e é facilmente encontrado associado ao paracetamol. As pessoas viciam porque a sensação realmente é prazerosa. Você fica leve, tranquilo e não sente mais nada. A gente sempre vê como problema porque não é uma medicação comum, é uma medicação de uso restrito, somente o médico pode prescrever e em casos específicos. Então, às vezes, para tentar controlar uma dor média ou forte, a gente prescreve, mas está sendo, às vezes, usado de forma indiscriminada para controlar dores mais fracas. E aí, então, você leva o paciente, muitas vezes, à dependência desses medicamentos e aos efeitos colaterais. Mesmo sendo medicamentos controlados e vendidos somente com retenção de receita, é dentro dos consultórios médicos que podem ser encontradas outras alternativas para o tratamento de dores mais fortes. A gente tem procedimentos que não são medicamentos, que são infiltrações, bloqueios, outros tipos de tratamento. E aí você consegue alcançar o alívio da dor sem precisar usar farmacologia. Fica o alerta, né? Vamos então para a previsão do tempo? Agora, no fim da tarde, deu uma esfriadinha aqui pela capital. Não sei se aí na sua cidade você percebeu. Amanhã, no início do dia, tem aumento de nuvens e podem ser registrados nevoeiros, principalmente no norte do estado. Olha só como fica o nosso mapa. Ao longo da sexta-feira, o tempo fica ensolarado em todas as regiões. Mas dá para perceber, né, que a temperatura fica lá embaixo, principalmente nas primeiras horas da manhã e também no fim do dia. Olha lá, 0 na Serra.
Chance de geada nas áreas mais altas da serra. A partir de agora a gente vai ver isso com frequência, né? Depois os termômetros sobem, não tanto. Olha ali, 23 no litoral, 21 no litoral sul e não passa dos 25, falando em região. Vamos às cidades? Para você ver em destaque aí, quem sabe você identifica a sua. As máximas não devem passar dos 23 graus nas cidades que nós selecionamos. Floripa e Joinville, a situação é parecida. Blumenau, 22, Lages chega a 19, Criciúma e Chapecó ficam entre 21 e 22 graus. Eu fico por aqui, tem que ir embora, né? Você segue conosco nas nossas redes sociais, no nosso portal scc10.com.br e a gente se encontra amanhã, mesmo horário. Até lá!